Conceitos de dispositivos móveis e mercado, parte 2. História dos dispositivos móveis. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre como surgiu, né, o dispositivo móvel antes de entrar na plataforma mesmo para poder criar no aplicativo aí alguma mobilidade, né? Então, antigamente, né, os engenheiros, eles estavam trabalhando na tecnologia de comunicação, porque antigamente só existia aqueles telefones com fio, né? Não existia telefone sem fio. Mas aí em 1947 surgiram algumas ideias, né? Que foram imagens, né? Criaram um pensamento de um protótipo e fizeram um projeto sobre isso, né? Mas essa ideia ficou só no protótipo, ficou só no papel mesmo, né? E não foi adiante. Aí só em 1973, veja a diferença, de 1947 teve pensamentos, ideias, protótipo, e só em 1973 é que o telefone móvel realmente saiu do papel, né? Então a primeira chamada utilizando o celular foi feita em 1973. Aí eu tinha o quê? 3 aninhos, né? Então, mas aí eles conseguiram provar que aquele protótipo, aquele pensamento, aquela ideia que teve em 1947 realmente estava correta. Então, pelo trabalho que foi feito em 1947, foi possível desenvolver em 1973, né? Então, a glória aí dos pensamentos, desenvolvimento não é para os engenheiros de 1973, e sim também para os engenheiros de 1947. Né, que foi a associação de ideias que surgiu aí o telefone. E aí, com o surgimento aí dos fabricantes, né, os fabricantes que trabalharam arduamente em 1947 e depois colocaram em prática em 1973, o que aconteceu? Começou a surgir celulares, né, mais adaptados, que seria o quê? Um protótipo inicial. E aí primeira indústria, né, primeira empresa que realmente colocou a mão na massa para fazer o aparelho celular foi a Motorola, né? Então a Motorola ela fez um protótipo, né, bem grotesco, digamos assim, hoje, porque era pesado, né? Mas era como se fosse o quê? Um telefone sem fio, um telefone sem fio, realmente é um telefone sem fio, mas parecido com o telefone sem fio que a gente tem hoje em dia, né? Para usar como telefone móvel, era muito grande, né? Considerado, chamado aí por muitos de um tijolo. E aqui está, em 1988, o Motorola, né, 8000X, né, que foi liberado aí nos Estados Unidos. Então ele é um telefone praticamente parecendo um telefone sem fio, um telefone normal, igual que a gente tem em casa, né, o telefone sem fio de casa, mas era um celular, né. Só que muito grotesco, grande, né? Não tinha beleza, e para ficar carregando esse tijolo de um lado para o outro não convinha, né? Mas era o que tinha para aquela época, né? 1988. Mas aí, já na década de 1990, né? Não sei se vocês, não sei se, talvez o pai, né? Pai de vocês chegaram a nessa época, pegou essa época. Eu também peguei essa época, tá? Em 1990 foram surgindo os novos aparelhos. Então, os tamanhos deles era menor, né? Já era aí a segunda geração de aparelhos, né, que foi melhorando, seguindo os padrões aí de comunicação, e ele permitia não só fazer ligação, como também mandar mensagem, né? Então, o SMS que era mandado em 1993 começou na Finlândia, né? Então, se vocês olharem a imagem, tem celulares aí, continua tijolinho, né? Eu lembro bem
que eu tinha um Motorola também com flip que fechava o visor, né, o teclado, porém ele só mandava mensagem e também fazia as ligações. Era pequeno, bonitinho, porém um tijolinho, né? E depois a gente foi vendo a evolução, que foi surgindo celulares mais finos, né? Mas ainda somente com a função de telefone e mensagem SMS. Ainda nos telefones antigos, com o passar do tempo, foi surgindo aí inovações, né? Foi surgindo melhorias na telefonia e passou, então, antes que era sem cor, sem nada nos telefones mais antigos, ele começou, né? Os dispositivos eram monocromáticos, eles começaram a receber visores com escalas de cinza, né? Para distinguir a imagem. Então, deu uma melhorada no celular, deu uma melhorada no aparelho celular. Eu não sei se vocês se lembram, mas também a Motorola lançou o primeiro celular com um dispositivo, né, uma luz, né, em azul, que chamava de olho azul, celular olho azul, que ele tinha uma luz azul assim que você fechava o celular, né? Ele era prateadinho também, flip de fechar e muito bonitinho, porém não tinha muito recurso ainda, né? Continuava ainda no SMS e também no telefone mesmo para ligação. Mas aí foi melhorando a questão das cores, né? Foi monocromático, continuou monocromático, porém trabalhou nas escalas de cinza. E mesmo aqui em telefones mais antigos, a gente já começa a perceber algumas alterações, né, que foram realizadas, não só na disposição, no formato, na leveza do aparelho, né, finos, a arquitetura dele diferente, o visual diferente, um outro designer diferente, e também aí já foi surgindo mais cores, né? Foram remodelados, e aí já foi liberando outras funções para o telefone. Então ele parou de ser só um telefone celular e começou a ter outros aplicativos dentro do celular. E então surgiu os novos telefones. Os aparelhos então deixou de ser monocromático, né? E ganhou então display com 64 mil cores, né? Ele já ficou bonito, já tinha mais interação, né? Com o usuário devido às cores mais chamativos e logo também já apareceu aí os visores com 256 mil cores. Então é o que está hoje, né? Padronizando hoje, cada vez o celular mais fino, cada vez o celular mais sofisticado, com mais funções, né? E isso é bem interessante para a nossa atualidade. E mesmo naquela época existia, né, não só celular para mandar mensagem, depois foi melhorando com as cores e tudo mais, mas ele também já estava inovando na questão de um celular poder ter um teclado, né, que a gente pode falar que é uma output input, né, o teclado em miniatura que você conseguia, através do seu dedo polegar, né, fazer o deslizamento da tela e aí abrir um teclado. Esse teclado ficava mais fácil o manuseio. Então, quer dizer, já era um pequeno computador na palma da mão, né? E aí, com isso, eles combinavam, então, a questão tátil, né, touchscreen, de um celular. E isso foi uma inovação para a época. E ainda não podemos deixar de falar, né, para concluir essa segunda parte, que os dispositivos móveis eles eram considerados tanto smartphone como também aparelhos GPS, né, que era considerado na época, os computadores móveis, notebook, tablet, PC, ele continua sendo considerado um dispositivo móvel, o celular, o console portátil, né, que já está na imagem, que é para jogos, interação, né, voltado para jogos, e também
o PDA. O PDA era um sonho de consumo de muitas pessoas. Por quê? Porque além dele ter as habilidades, né, as funções de um celular normal, ele tinha ainda outras funções além, né, e acompanhava também uma caneta para o display, para o visor. Então era um sonho de consumo e que não era todo mundo que tinha, né? Que ele era um assistente digital, na verdade. Então muitas empresas incorporaram isso no dia a dia do trabalho, né? Então, para essa parte, segunda parte, falando ainda do dispositivo móvel, a gente encerra aqui. O próximo, a próxima parte, a terceira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre os sistemas operacionais do dispositivo móvel. E logo em seguida, a gente vai falar também sobre as plataformas e depois a gente já inicia trabalhando na aplicação.